Bom, meus amados, vamos aqui agora para o exercício 4 de modelagem. Olha só, eu dei um foco um pouco diferente agora no tipo de objeto que a gente vai começar a construir, porque a gente vai trabalhar com 3D para multimídia. Então, eu tive que mostrar alguns conceitos mais básicos e vim tratando com vocês modelagem de estruturas mais abertas, enfim, como a pirâmide que a gente fez. Agora, a gente vai construir esse objeto aqui, que é essa modelagem aqui é baseada nesse brinquedo Gênios, que era um brinquedo que tinha nos anos 80 aí. E o objetivo dele é a gente estudar dois modificadores que são muito legais para ajudar a gente a começar a modelar formas com mais controle no 3D Max, tá? Que é o modificador Taper e o modificador Bend. Inicialmente, o que é um modificador? Modificador é um objeto, é um recurso que eu acrescento em qualquer primitiva que é possível alterar a forma original da primitiva, tá? Então, esse objeto, por exemplo, aqui, ele era um cilindro chanfrado, ó. Era um cilindro chanfrado normal, tá? Opa, peraí. Um cilindro chanfrado normal com fillet, tá? Que eu acrescentei um modificador que alterou a forma dele. Isso aqui também era um quadrado ou um box, uma caixa, né? Ó, que virou essa parte superior aqui do brinquedo Gênios, tá? Então, mais ou menos os modificadores eles vão nos ajudar a construir uma grande parte dos objetos que a gente vai ter que construir, o que a gente vai precisar construir, né? Uma outra parte são as técnicas de modelagem mais avançada com a edição direta de polígono, que a gente vai ver nos próximos exercícios também. Então, o que é importante saber sobre modificadores? Eu vou incluir aqui um objeto só para a gente entender. O modificador é o seguinte, vou criar aqui um box. Eles são acessíveis pelo painel Modify, tá? Tem toda uma lista aqui, ó. Dando um clique aqui em lista de modificadores, ele vai aparecer toda uma lista aqui de modificadores. Tem modificadores para fazer muita coisa, tá? Existem alguns que eu só posso aplicar em primitiva, tem outros que eu só posso usar em câmeras, tem outros que eu só posso aplicar em shapes, né? Que é uma estrutura que a gente ainda vai ver. Então, tem todo tipo de modificador. Mas, por exemplo, o modificador Taper, que eu vou usar aqui, é um modificador que causa uma deformação desse tipo, né, no objeto. Uma coisa que é importante a gente entender, ali eu adicionei um modificador, eu posso desligar e ligar a função do modificador, esse é o segundo ponto, tá? Eu posso remover um modificador aqui, ó, remover o modificador, vou voltar aqui. Outra coisa que eu posso também, se eu adiciono um modificador, ele me permite voltar na edição inicial do objeto aqui, continuando a ver o efeito do modificador, tá? Então eu posso vir aqui, ó, diminuir o tamanho do box, o box continua ali sofrendo o efeito do taper, mas eu posso alterá-lo aqui, tá certo? Um recurso que é importante também aqui nessa introdução de modificadores é esse botão aqui. Ele mostra o resultado final de toda a minha pilha de modificadores. Eu posso acrescentar outros modificadores aqui também, ó, como por exemplo o Bend. O Bend ele faz isso, ele entorta, ó. Ele faz uma torção no objeto, tá certo? Então eu posso navegar entre toda a minha pilha aqui de modificadores. Mas o que acontece? Quando eu volto para o taper, ó, ele não aparece o efeito do bender, né? Do bend. Ele volta para o recurso do taper.
E quando eu volto para o box, ele não mostra o que está acima. Esse botãozinho aqui, ó, me permite ver o resultado final, mesmo editando nos níveis mais inferiores da minha edição, tá bom? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto são os gizmos. Os gizmos são esses objetos amarelos aqui, que indicam o efeito que o modificador está fazendo no objeto, ó. Então, observe, eu estou no taper aqui, o taper afinala, né, afina um objeto. Então, ó, o gizmo ele vai me informando o efeito que o modificador está causando no objeto. Agora, por exemplo, ó, eu tenho um parâmetro aqui no modificador taper que é o curva, que teoricamente ele tinha que estar causando esse efeito aqui de distorção no objeto, e isso não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Porque para um objeto sofrer todo o efeito do meu gizmo, ele precisa eu vou ligar aqui essa opção para a gente enxergar melhor. Aqui o Edge Face. Ele precisa ter quantidade suficiente de segmentos, tá, para poder sofrer toda a ação do modificador. Então aqui, ó, nos segmentos da altura, ó, à medida que eu vou acrescentando mais segmentos na altura, ele vai podendo sofrer, tá? Então esse é um dos parâmetros de primitivo que a gente não viu antes, mas que é importante que eu respeite para o efeito ser aplicado corretamente, ó. Eu posso aumentar a quantidade de segmentos nos 3 eixos do objeto, tá bom? Então aqui eu posso deixar com 1 e aqui eu posso deixar com 1 só para garantir. Então são esses quatro conceitos ligados ao trabalho com modificadores, tá? A inclusão e a exclusão de um modificador, o efeito com empilha, né? Assim, eu posso voltar na hora que eu quiser, em qualquer nível de edição. Tem o Show End Result, que eu vejo o resultado final, ó, independente de onde eu estou, independente de onde eu estou aqui ligado, e tem o conceito do meu gizmo, né, que me informa o que está acontecendo aqui com o objeto, tá bom? Então essa foi uma introdução sobre os modificadores aí. No próximo passo a gente parte para a construção do nosso Genius, tá bom? Beijo no coração de vocês.